www. Autores espíritas clássicos. Com evangelhos apócrifos. O Testamento de Abraão, capítulo 1. Abraão viveu à medida de sua vida 995 anos. E tendo vivido todos estes anos em quietude, gentileza e justiça, sendo o único justo, era extremamente hospitaleiro, porque, erguendo sua tenda no cruzamento dos caminhos no Carvalho de Manre, ele recebeu a todos, fossem ricos fossem pobres, reis e governantes, abastados ou abandonados, amigos e estranhos, vizinhos e viajantes. A todos tratou igualmente de modo piedoso, santo, justo e hospitaleiro. E até mesmo sobre ele veio a comum, inexorável e amarga presença da morte. Isto é, o incerto fim da vida. No entanto, o Senhor Deus, convocando seu arcanjo Miguel, disse-lhe: Desça, príncipe Miguel, a Abraão e diga-lhe a respeito de sua morte, para que ele possa colocar suas tarefas em ordem. Pois eu o abençoei como o número das estrelas do céu, e como o da areia da praia. E ele possui abundância de longa vida e muitas posses. E tem se tornado extremamente rico, além de todos os homens. Também, ele é justo em cada ato, bom, hospitaleiro, amável até o fim de sua vida. Mas tu, arcanjo Miguel, vá até Abraão, meu amigo amado, e anuncia-lhe sua morte e assegure-o disto: tu deves agora partir deste mundo vão, e deves deixar este corpo, e ir para junto de teu Senhor entre os bons. E o príncipe partiu de diante da face de Deus, e desceu para até Abraão ao Carvalho de Manre. E encontrou o justo Abraão no campo e se aproximou, assentando-se ao lado da junta de bois na lavoura, juntamente com os filhos de Mazeque e outros servos, que perfaziam o número de 12. E então o príncipe chegou-se a ele. E Abraão, vendo o príncipe Miguel que vinha ao longe, semelhante a um guerreiro, ergueu-se e o encontrou como era seu costume, de encontrar e acolher todos os estrangeiros. E o príncipe o saudou e disse: Salve, honradíssimo pai, alma justa e eleita. Mas acontece que o dia da morte de Abraão estava próximo. E o Senhor disse a Miguel: Levante-se e vá ter com Abraão, meu servo, e diga-lhe que ele deve partir desta vida agora, pois os dias de tua vida terrena se cumpriram, de maneira que ele pode arrumar a sua casa antes de morrer. E Miguel foi e aproximou-se de Abraão, e o encontrou assentado diante de sua junta de bois. E ele era muitíssimo velho, ria a aparência, e tinha seu filho em seus braços. Abraão, então, vendo o arcanjo Miguel, levantou-se do chão e o saudou, sem saber quem ele era. E disse-lhe: O Senhor te preserve, que tua viagem seja próspera. E Miguel lhe respondeu: Tu és amigável, bom pai. E Abraão respondendo disse-lhe: Venha, aproxime-se, irmão, e sente-se um pouco, enquanto trazem uma mula para que possamos ir para minha casa, e tu possas descansar comigo, pois está tarde, e pela manhã te levantes e vê-se com Deus, verdadeiro filho do único que está nos céus. E Abraão continuou a dizer ao príncipe: Salve, honradíssimo guerreiro, que brilha como o sol e de beleza bem acima da dos homens. Tu és bem-vindo, por isso roguei por tua presença. Diga-me de onde o jovem provém, ensina-me. Te suplico. De onde e de qual exército e de onde vem esta beleza? O príncipe disse: Eu, ó justo Abraão, venho da grande cidade,
Fui enviado pelo grande rei para tomar o lugar de um grande amigo seu. Porque o rei o convocou. E Abraão disse: Venha, meu senhor. Acompanhe-me até o campo. O príncipe disse: Eu vim, e sairei ao campo da lavoura. Eles se assentaram ao lado da companhia. E Abraão disse aos seus servos: Os filhos de Mazeque, e de a manada de cavalos, e trazei 2 cavalos mansos, gentes e domados, de maneira que eu e este estranho possamos montá-los. Contudo o príncipe disse: Na verdade, meu senhor Abraão, não é necessário que tragam os cavalos, pois eu não me permito assentar-me sobre qualquer besta quadrúpede. Acaso meu rei não é rico? E não tem poder tanto sobre homens como sobre todo tipo de gado. Vamos, então, ó alma justa, andando suavemente até tua casa. E Abraão disse: Amém. Que assim seja. Capítulo 2. E enquanto eles iam do campo para a casa, ao lado deste caminho havia um cipreste. E pela vontade do Senhor a árvore clamou com voz humana, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus que chama para si aquele que o ama. Mas Abraão ocultou o mistério, achando que o príncipe não tinha ouvido a voz da árvore. E chegando à casa eles se assentaram na varanda. E Isaque, vendo a face do anjo, disse a Sara sua mãe: Minha senhora mãe, vede, o homem que se assenta com meu pai Abraão não pertence à raça dos que habitam a terra. E Isaque correu e o saudou, e caiu diante dos pés do incorpóreo. E o incorpóreo o abençoou e disse: O Senhor Deus cumprirá em ti a promessa que fez a seu pai Abraão e à sua semente. E também conceder-te-á a preciosa oração de teu pai e de tua mãe. Abraão disse a Isaque seu filho: Meu filho Isaque, retire água do poço e traga-me em um pote, para que eu possa lavar os pés deste estranho, pois ele está cansado de ter vindo de uma longa viagem. E Isaque correu ao poço e retirou água e lhes trouxe em um pote. E Abraão abaixou-se e lavou os pés do estranho, para que por onde ele andasse nenhuma fera mal encontrasse e o ferisse. E Miguel quis saber de Abraão, dizendo: Diga-me teu nome, antes que eu entre em tua casa, para que eu não seja ofensivo a ti. Abraão respondeu e disse: Meus pais me chamaram Abraão, e o Senhor mudou meu nome para Abraão, dizendo: Levanta e sai de tua casa, e da tua parentela, e vá para um lugar ao qual eu te mostrarei a ti. E quando eu saí para a terra que o Senhor me mostrou, ele me disse: Teu nome não mais será Abrão, mas teu nome será Abraão. Miguel respondeu e lhe disse: Perdoe-me, meu pai, homem experimentado por Deus, porque eu sou estranho. E tenho ouvido de ti que andaste muito e trouxeste bodes e os mataste, acolhendo anjos em tua casa, para que eles pudessem descansar ali. E enquanto falava levantou-se e foi para a casa. E Abraão chamou um de teus servos, e disse-lhe: Vá, traga-me uma mula para que o estranho possa se assentar nele, pois ele está cansado de sua viagem. E Miguel disse: Não atormente o jovem, mas vamos lentamente até tua casa, porque eu gosto de tua companhia. Capítulo 13. Levantando-se saíram. E enquanto se dirigiam para a cidade, cerca de 600 metros dali, encontraram uma grande árvore que tinha uns 300 ramos, parecida com uma tamareira. E eles ouviram uma voz que vinha dos seus ramos: Santo és tu, pois tu guardaste o propósito para o qual foste enviado. E Abraão ouviu a voz, e ocultou o mistério em seu coração, dizendo consigo: Que mistério é este que tenho ouvido?
Quando ele chegou em casa, Abraão disse a seus servos: Levante-se, ide ao rebanho de ovelhas e trazei-me umas delas, e matai-as rapidamente, e aprontai-as para que eu possa comer delas e beber, porque este é um dia de festa para nós. E os servos trouxeram as ovelhas. E Abraão chamou a seu filho Isaque, e disse-lhe: Meu filho Isaque, levante-se e ponha água num pote para que possamos lavar os pés deste estrangeiro. E ele fez como seu pai lhe pedira. E Abraão disse: Eu vejo. E assim será, que nesta bacia eu jamais voltarei a lavar os pés de qualquer homem que venha aqui se hospedar. E Isaque, ouvindo o que sei, pai, disse e chorou. E lhe disse: Meu pai, o que tu estás dizendo? Esta é acaso a última vez que lavas aos pés de um estranho? E Abraão, olhando para seu filho que chorava, também choros aos pés do príncipe Miguel, ficou comovido em seu coração e chorou diante do estranho. Isaque, vendo a seu pai que chorava, voltou a chorar juntamente com o príncipe que agora chorava com eles. E as lágrimas do príncipe caíram no vaso e na água da bacia e se tornaram pedras preciosas. E Abraão, vendo o milagre, ficou espantado. E tomou secretamente as pedras e ocultou o mistério, guardando-o para si em seu coração. Capítulo 4. E Abraão disse a Isaque seu filho: Vá, meu amado filho, entre no quarto e o deixe bonito. Disponha-nos ali 2 assentos, um para mim e outro para este homem que é meu convidado neste dia. Prepare-nos uma mesa com tudo que há de bom. Embeleze o quarto, meu filho, e arrume-o com linho fino e púrpura. Queime todo o incenso precioso e excelente. Traga ervas aromáticas do jardim e encha nossa casa com elas. Acenda 7 lâmpadas cheias de óleo, de maneira que possamos nos alegrar. Porque este homem é nosso convidado neste dia que é mais glorioso do que um dia de rei. E a aparência deste homem é melhor que de todos os filhos dos homens. E Isaque preparou todas as coisas. E Abraão tomou o arcanjo Miguel e foi para a câmara. E ambos comeram e se assentaram sobre os divãs. E entre eles foi posta uma mesa cheia de todas as coisas boas. Em seguida o príncipe se ergueu e saiu, como que constrangido por sua barriga a fazer sair água. E ascendeu ao céu num piscar de olhos. E ficou diante do Senhor. E disse-lhe: Senhor e mestre, que o teu poder saiba que sou incapaz de fazer lembrar a este justo sobre sua morte. Pois jamais se está sobre a terra homem como este, que seja piedoso, hospitaleiro, justo, fiel, devoto, que se detém de fazer o mal. E agora saiba, Senhor, que não posso avisar-lhe sobre sua morte. E o Senhor disse: Disse, príncipe Miguel, ao meu amigo Abraão: E tudo o que ele lhe disser faça. E tudo o que ele comer coma com ele. E eu enviarei meu Santo Espírito sobre seu filho Isaque. E colocarei a lembrança de sua morte no coração de Isaque, de maneira que ele possa ver a morte de seu pai em um sonho. E Isaque contar-lhe-á o sonho. E tu o interpretará. E assim ele saberá de seu fim. E o príncipe disse: Senhor, todos os espíritos celestiais são incorpóreos, e não comem nem bebem. E este homem pôs diante de mim uma mesa com tudo o que há de bom dentre as coisas terrenas e corruptíveis. E agora, Senhor, o que eu devo fazer? De que maneira me esquivarei dele? Capítulo 5. Quando Sara entrou em sua casa, ouviu-os chorar. Ela saiu e disse a Abraão: Senhor, por que estás chorando? Abraão respondeu e a consolou, dizendo que não é nada de mal. Vá para a tua casa e faça o teu trabalho, para que não sejas inoportuna ao visitante.
E Sara saiu, indo preparar o jantar. E o sol estava quase se pondo. E Miguel saiu da casa. E foi tomado para o céu para adorar diante de Deus. Porque ao pôr do sol todos os anjos adoram a Deus e Miguel é o primeiro dentre os anjos. E eles todos o adorarão. E foram cada um para o seu lugar. Mas Miguel apresentou-se diante do Senhor e disse: Senhor, eis-me diante de tua santa glória. E o Senhor disse a Miguel: Anunciei tudo o que quiseres. E o arcanjo respondeu e disse: Senhor, tu me enviaste a Abraão para dizer-lhe: Deixarás o teu corpo e este mundo, o Senhor te chama, e eu não o Senhor, revelar-me a ele. Porque ele é teu amigo. E um homem justo. E alguém que recebe estranhos. Mas eu rogo-te, Senhor, faça com que a notícia da morte de Abraão entre em seu coração. E não deixe com que eu lhe conte isto. Porque é grande descortesia dizer: Deixe o mundo. E principalmente deixe seu próprio corpo. Porque tu o criaste desde o início para ter piedade pelas almas de todos os homens. Então o Senhor disse a Miguel: Levante-se e vá ter com Abraão. E fique com ele. E tudo o que vires ele comer. Como tu também. E onde quer que ele durma. Durma tu também. Porque eu porei o pensamento da morte de Abraão no coração de Isaque seu filho durante um sonho. O Senhor disse: Vá até ele. E não pense nisto. Porque quando tu te assentares com ele, eu enviarei a um espírito consumidor. E ele consumirá o teu temor e passará por tua boca tudo o que estiver sobre a mesa. Alegre-se com ele em tudo. E tu deves interpretar apenas as coisas da visão. Para que Abraão possa saber que vem a foice da morte e chega o incerto fim da vida. Possa assim se despojar de todas as suas posses. Pois eu dei bênçãos maiores que o número da areia do mar e do que o número das estrelas do céu. Capítulo 6. Então o príncipe desceu à casa de Abraão. E assentou-se com ele à mesa. E Isaque os serviu. E quando a ceia terminou, Abraão orou segundo seu costume. E o príncipe orou juntamente com ele. E cada se deitou para dormir em seu divã. Isaque disse a seu pai: Pai, e também gostaria de dormir convosco nesta câmara. Para que eu também ouça seu discurso. Porque estou gostando muito de ouvir a excelente deste homem. Abraão disse: Sim, meu filho. Mas agora vá para teu próprio quarto e durma lá para que sejas importuno a este que nos visita. Então Isaque, tendo recebido de seu pai uma oração, e tendo-os abençoado, foi para o seu próprio quarto e deitou-se sobre sua cama. O Senhor, porém, colocou o pensamento da morte em seu coração através de um sonho. E na 3ª hora da noite Isaque despertou e se levantou de sua cama. E correu para o quarto onde dormiam seu pai e o arcanjo. Isaque, então, ao chegar à porta gritou, dizendo: Meu pai Abraão, levante-se e abra para que eu entre. Para que eu possa tocá-lo antes que se vá. E se remoendo pela ansiedade apertava seu próprio pescoço. Abraão em seguida começou a chorar, levantou-se, abriu a porta e Isaque entrou e o segurou fortemente e começou a chorar em voz alta. Abraão, comovido, também chorava em voz alta. E o príncipe dos anjos, ao vê-los chorando, também se comoveu. Sara, estando em seu quarto, ouviu que eles choravam. E foi até lá. E os encontrou abraçados e chorando. E Sara disse comovida: Meu senhor Abraão, qual é o motivo deste pranto? Diga-me. Meu senhor. Acaso este irmão que por nós foi acolhido trouxe alguma notícia de Ló, teu sobrinho? De que está morto? E por que estás tão angustiado?
O príncipe respondeu e lhe disse: Na verdade, minha irmã Sara, não é como tu dizes. Mas teu filho Isaque teve um sonho e nos veio despertar. E o vimos comovido e chorando. Capítulo 7. Então Sara, ouvindo a excelência da conversa do príncipe, compreendeu que ele era um anjo do Senhor que falava. Sara, no entanto, avisou a Abraão para sair e lhe disse: Meu senhor Abraão, sabes quem é este homem? Abraão disse: Não sei. Sara disse: Sabes, meu senhor, os 3 homens do céu que nós acolhemos em nossa tenda ao lado do carvalho de Manre. Quando mataste um cabrito sem mácula, e puseste uma mesa diante deles. Depois que a carne havia sido comida, o cabrito se levantou novamente, e mamou em sua mão com grande alegria. E eles prometeram a ti, meu senhor Abraão, de que nos daria Isaque como fruto do meu ventre. Daqueles 3 homens santos este é um deles. Abraão disse: Ó Sara, a verdade neste teu dizer. Glória e louvor sejam a nosso Deus e Pai. Porque à tarde, quando lavei seus pés na bacia, eu disse em meu coração: eu já lavei os pés deste homem uma vez. Em seguida suas lágrimas caíram na bacia e se tornaram pedras preciosas. E retirando-as de seu alforje, deu-as a Sara, dizendo: Se tu crês em mim, olhe para estas pedras. E Sara, recebendo-as, curvou-se e saudando-o disse: Glória a Deus que nos mostra coisas maravilhosas. E saiba agora, meu senhor Abraão, que entre nós está a revelação de alguma coisa, quer boa quer má. Capítulo 8. E Abraão deixou Sara, e entrou na câmara, e disse a Isaque: Venha para cá, meu amado filho. Diga-me a verdade do que tu viste. E o que aconteceu para que tu vieste tão rapidamente a nós? E Isaque respondendo começou a dizer: Eu sexto, meu senhor. Nesta noite a lua e o sol acima de minha cabeça, rodeando-me com seus raios e dando-me luz. Enquanto eu os observava e em me alegrava. Sexta, o céu se abrindo. E ao homem que descia trazia uma luz, que brilhava mais do que 7 sóis. E este homem que se parecia com o sol tomou o sol que estava acima de minha cabeça, e subiu para os céus de onde viera. Mas eu fiquei muito angustiado por ele ter tomado o sol acima de mim. Pouco depois, enquanto eu ainda estava triste e preocupado, eu sexto este homem vindo do céu uma segunda vez, e tomou-me a lua também. E eu chorei copiosamente e clamei ao homem da luz e disse: Não, meu senhor, não tome minha glória de mim, tende piedade de mim e ouça-me. E se tu já tomaste o meu sol, deixe-me ao menos a lua. Ele, no entanto, disse: Tu sofrerás tua perda, pois o rei que está acima os quer para si. E ele os tomou de mim, e em deixou. Então Sara disse a Abraão: Como podes tu dormir quando um homem de Deus vem a ti? E por que teus olhos estão cheios de lágrimas, se hoje é um dia de grande alegria? Abraão lhe disse: Como sabes tu que este é um homem de Deus? Sara respondeu e disse: Porque eu te disse e afirmei que este é um dos 3 que nós acolhemos junto ao carvalho de Manre. Quando um dos servos veio e trouxe um cabrito e tu o mataste. E me disseste: Levanta e apronte este cabrito para que eu possa comer com estes homens em nossa casa. Abraão respondeu e disse: Percebeste bem, mulher? Porque eu também, quando lavei seus pés, soube em meu coração que eu havia lavado estes pés lá junto ao carvalho de Manre. Quando comecei a pergunta sobre sua jornada, ele me disse: Eu vou preservar Ló, teu irmão, que está em Sodoma. Em seguida compreendi o mistério. Capítulo 9. E Abraão disse a Miguel: Diga-me, homem de Deus,
Mostre-me por que vieste para cá. E Miguel disse: Teu filho Isaque te mostrará. E Abraão disse a seu filho: Meu amado filho, diga-me o que viste no teu sonho hoje. E retire de nós esta angústia. Conta-nos. E Isaque respondeu a seu pai: Em meu sonho eu cesto o sol e a lua. E havia uma coroa sobre a minha cabeça. E do céu veio um homem de grande estatura. E ele brilhava como grande luz. Ele tomou o sol de cima de minha cabeça. E deixou seus raios comigo. E chorei e disse: Rogo-te, meu Senhor, não leves a glória de minha cabeça, e a luz de minha casa, e toda a minha glória. E o sol e a lua e as estrelas lamentarão, dizendo: Não retires a glória de nosso poder. Aquele homem que brilhava respondeu-me dizendo: Não chores, porque eu tomo a luz de tua casa, pois ela é tomada das aflições para o descanso. De um estado inferior para um superior, eles serão tomados e levados de um lugar estreito para um lugar mais amplo, da escuridão para a luz. E eu lhe disse: Rogo-te, Senhor, tome também os raios que estão acima de mim. E o príncipe disse: Ouça, ó justo Abraão, o sol ao qual teu filho viu és tu, pai dele. E a lua igualmente é Sara sua mão. O homem que traz a luz e que desce do céu. Este é um enviado de Deus que tomará tua alma justa de ti. E saiba agora, honrado Abraão, que neste tempo tu deves deixar este mundo e ir para Deus. Abraão disse ao príncipe espantosas maravilhas. E agora tu vens para tomar minha alma de mim. E o príncipe lhe disse: Eu sou o príncipe Miguel, que está na presença do Senhor. E fui enviado a ti para fazê-lo saber de tua morte. E em seguida devo partir para ele como me foi ordenado. Abraão disse: Agora eu sei que tu és o anjo do Senhor, e que foste enviado para levar minha alma. Contudo não irei contigo, mas faça tudo o que te foi ordenado. Capítulo 10. O príncipe, ouvindo estas palavras, imediatamente desapareceu e ascendeu aos céus para a presença de Deus. E contou-lhe tudo o que tinha visto na casa de Abraão, e o príncipe disse também ao Senhor: Assim diz teu amigo Abraão: Eu não irei contigo, mas faças tudo o que te foi ordenado. E agora, ó Senhor onipotente, que concede teu reino e tua glória, que ordenas. Deus disse ao príncipe Miguel: Vá a meu amigo Abraão mais uma vez, e diga-lhe: Assim diz o Senhor teu Deus, aquele que te trouxe a promessa de vida, para que tivesses mais bênçãos que o número da areia do mar e acima das estrelas do céu, e que abriu o útero da esterilidade de Sara, e concedeu-te Isaque como fruto de seu ventre já em idade avançada. Na verdade vos digo que continuarei te abençoando e multiplicando tua semente, e concederei tudo o que me pedires. Porque eu sou o Senhor teu Deus, e não há outro além de mim. Agora digas por que te rebelaste contra mim, e por que estás pesaroso, e por que te rebelaste contra o meu arcanjo Miguel. Não sabes tu que todos que vieram de Adão e Eva já morreram, e que nem os profetas escaparão da morte. Nenhum daqueles que governam como reis escaparão da morte. Todos morreram. Todos partiram para o Hades. Foram todos cortados pela foice da morte. Mas sobre ti eu não enviei a morte. Não permiti que sofresse ou que tivesse doença mortal. Nem que a foice da morte o encontrasse. Nem que as redes do Hades te engolfassem. Jamais quis fazer algum mal. No entanto, para o teu consolo enviei meus raios a ti. E ele me disse: Ainda há 12 horas do dia e após isso eu tomarei seus raios. Enquanto o homem que brilhava dizia isto, o sol da minha casa subia para o céu. E a coroa eu não mais a via. E o sol era semelhante a ti, meu pai. E Miguel disse a Abraão:
Teu filho Isaque falou a verdade. Porque tu deves ir e ser tomado aos céus. Mas teu corpo permanecerá na terra, até que 7 eras se cumpram. Quando enfim toda a carne deverá se levantar. Sendo assim, Abraão, põe a tua casa em ordem. Pois o que ouviste é que deve acontecer a ti. O príncipe Miguel veio a ti, para que pudesses saber acerca de tua partida, para que pudesses arrumar a tua casa e todos os teus pertences, e abençoar a Isaque teu filho amado. E agora saiba que eu não fiz nada disso com a intenção de deixar-te aflito. E agora que sabes o teu destino, diga se queres ou não partir. Capítulo 11. E o príncipe, recebendo as exortações do Senhor, desceu para junto de Abraão. E vendo que o justo estava caído com sua face ao chão como se estivesse morto, contou-lhe tudo o que ouvira do Altíssimo. Então o santo e justo Abraão, levantando-se com muitas lágrimas, caiu novamente aos pés do incorpóreo. E rogou-lhe, dizendo: Rogo-te, príncipe das hostes celestiais, visto que tu tens te dignado a vir a mim, que sou um pecador e em tudo teu servo indigno, rogo-te agora mesmo, ó príncipe, para que leves a minha palavra novamente ao Altíssimo. E digas: Assim diz Abraão teu servo. Leve minha palavra novamente ao Altíssimo. E deves dizer-lhe: Assim diz Abraão teu servo. Senhor, Senhor, em cada obra e palavra nas quais tenho te pedido, tu me ouviste, e tens cumprido todo o meu conselho. Agora, Senhor, eu não resisto ao teu poder, porque eu também sei que não sou imortal, mas mortal, visto que por ti foram criadas todas as coisas. Eu também temo e tremo diante da face de teu poder. E agora, Senhor e Mestre, ouça minha oração. Porque enquanto estou ainda neste corpo, desejaria ver toda a terra habitada e todas as suas criaturas que fizeste com a palavra. E quando ias vir, então deixarei este corpo sem tristeza. Assim o príncipe foi novamente estar diante de Deus, e dizer-lhe tudo o que Abraão lhe tinha dito, dizendo: Desejo contemplar toda a terra enquanto ainda estou vivo. E o Altíssimo, ouvindo isto, disse, chamando ao príncipe Miguel: Tome uma nuvem de luz e anjos que têm o poder sobre as carruagens, e desça. E tome o justo Abraão em uma carruagem de querubins e o eleve aos ares dos céus, para que ele possa contemplar a terra. Capítulo 12. E o arcanjo Miguel desceu e tomou Abraão em uma carruagem de querubins e o elevou aos ares dos céus e o colocou sobre uma nuvem com 6 anjos. E Abraão ascendeu numa carruagem sobre uma nuvem e viajou sobre toda a terra. E Abraão viu o mundo como ele era naqueles dias. Algumas lavouras, umas carroças, e em um lugar um rebanho. E em outro Abraão perguntou e disse a Miguel: Rogo-te, Senhor, que se eu devo deixar o meu corpo, gostaria de ser tomado ainda vivo para ver as criaturas que o Senhor meu Deus criou no céu e na terra. Miguel respondeu e disse: Isto não compete a mim. Mas irei e direi ao Senhor sobre isto. Se me for permitido, mostrar-te-ei todas estas coisas. Capítulo 13. E Miguel subiu aos céus e falou diante do Senhor com relação a Abraão. E o Senhor respondeu a Miguel: Vai e tome Abraão em seu corpo, e mostre-lhe todas as coisas e tudo o que ele te disser faça, pois ele é meu amigo. Desse modo, Miguel foi e tomou Abraão em seu corpo sobre uma nuvem, e o levou ao oceano. Saindo à noite, viu que os homens dançavam e tocavam harpas. Em outro lugar, homens disputavam e lutavam pela lei. Mais além, choravam e se lembravam dos antepassados. Também viu recém-casados recebidos com honras. E em uma palavra, ele viu todas as coisas que se fazem no mundo, boas e más. Abraão, portanto, passou sobre eles e viu homens com espadas,
empunhando-as em suas mãos. E Abraão perguntou ao príncipe: Quem são estes? O príncipe disse: Estes são ladrões, que procuram cometer homicídio e roubar e queimar e destruir. Abraão disse: Senhor, Senhor, ouça minha voz, e faça com que feras selvagens saiam da floresta e os devorem. E assim que ele falou, saíram feras da floresta e devoraram aqueles homens. E ele viu em um outro lugar um homem fornicando com uma mulher e disse: Senhor, Senhor, faça com que a terra possa se abrir e engoli-los. E imediatamente a terra fendeu-se e os engoliu. E viu em outro lugar homens que forçavam uma casa, e levavam as posses de outros homens. E disse: Senhor, Senhor, faça com que desça fogo dos céus e os consuma. E assim que falou, fogo desceu dos céus e os consumiu. E imediatamente veio uma voz dos céus aos príncipes, dizendo: Ó príncipe Miguel, detenha a carruagem, e volte com Abraão para que ele não veja mais a terra. Porque se ele contemplar tudo o que existe de impiedade, ele destruirá toda a criação. Porque Abraão não tem pecado, e não tem piedade dos pecadores. Mas eu criei o mundo, e não quero destruí-lo. Contudo, espero pela morte do pecador, até que ele se converta e viva. No entanto, tome Abraão e o leve ao portão do céu, para que ele possa ver os juízos e as recompensas, e se arrependa pelas almas dos pecadores aos quais ele destruiu. Capítulo 14. Assim Miguel virou a carruagem para outra direção e levou Abraão para o leste, para o primeiro portão do céu, e Abraão viu dois caminhos, um mais estreito e acanhado e outro mais largo e espaçoso. E ali ele viu dois portões, um largo no caminho largo e outro estreito no caminho estreito. E fora dos dois portões avistou um homem assentado num trono dourado. E a aparência daquele homem era terrível, como a do Senhor. E eles viram muitas almas conduzidas pelos anjos que passavam pelo portão mais largo, e outras almas, poucas em número, que eram tomadas pelos anjos pelo portão estreito. Capítulo 15. E depois de Abraão ter visto o lugar do julgamento, a nuvem o tomou e o levou para baixo. E Abraão, olhando para a terra, viu um homem que cometia adultério com uma mulher casada. E Abraão, se voltando a Miguel, disse: Vê-se esta impiedade. Senhor, envie fogo do céu para os consumir. E imediatamente desceu o fogo e os consumiu. Porque o Senhor disse a Miguel: Tudo o que Abraão te pedir, faça. Abraão olhou novamente, e viu outros homens se queixando de seus companheiros. E disse: Que a terra se abra e os engula. E enquanto ele falava, a terra os engoliu vivos. Novamente a nuvem o levou para um outro lugar. E Abraão viu alguns homens indo para um lugar deserto para cometerem um homicídio. E ele disse a Miguel: Vê-se esta impiedade. Que feras selvagens saiam do deserto e os despedacem. E naquela mesma hora as feras saíram do deserto e os devorarão. Então o Senhor Deus falou a Miguel dizendo: Leve de volta Abraão para sua casa, e que ele não circule mais pela criação que fiz, pois ele não tem compaixão dos pecadores. Mas eu tenho para que eles vivam e serão salvos. Capítulo 16. E Abraão olhou e viu dois portões, um pequeno e outro grande. E entre os dois portões assentava-se um homem sobre um trono de grande glória. E uma multidão de anjos o rodeava. E ele estava chorando, e depois sorrindo. Mas seu choro excedia seu riso 7 vezes. E Abraão disse a Miguel: Quem é este que se assenta entre os dois portões em grande glória, às vezes ri e às vezes chora? E seu choro excede seu riso 7 vezes. E Miguel disse a Abraão:
Não sabes tu que ele é? E ele disse: Não, Senhor. E Miguel disse a Abraão: Vê-se estes dois portões, o menor e o maior. Estas poucas pessoas são as que aquele homem admirável que se assenta no trono dourado vê entrar pelo portão estreito. E aqueles muitos são os que entram pelo portão largo. Imediatamente ao ver estes, aquele homem admirável puxa os cabelos de sua cabeça e arranca sua barba e se lança ao chão, chorando e lamentando. Mas quando ele vê muitas almas entrando pelo portão estreito, então ele se levanta e se assenta em seu trono com grande alegria, regozijo e exultação. E Abraão perguntou ao príncipe: Meu senhor, quem é este homem admirabilíssimo, adornado com tal glória, e que às vezes chora e lamenta e que outras se regozija e exulta? O incorpóreo disse: Este é o primeiro criado Adão que está em tal glória. E ele olha para o mundo porque todos nasceram dele. E quando ele vê muitas almas indo para o portão estreito, então ele se levanta e se assenta em seu trono regozijando e exultando em alegria. Porque este portão estreito é o do justo, que conduz à vida. E aqueles que entram por ele vão para o paraíso. Por isso, ele, o primeiro criado, Adão, se regozija, porque ele vê as almas sendo salvas. Mas quando ele vê muitas almas entrando pelo portão largo, então ele puxa seus cabelos e se lança ao chão chorando e lamentando amargamente. Porque o portão largo é o dos pecadores, que leva à destruição e castigo eterno. E por isso ele cai de seu trono chorando e lamentando pela destruição dos pecadores. Pois são muitos os que se perdem, e poucos os que se salvam. Visto que dentre 7 apenas um se salva, sendo justo e imaculado. Capítulo 17. Enquanto ele dizia estas coisas para mim, eis que 2 anjos, com aspecto de fogo, impiedosos na intenção, e severos na aparência, levavam aquelas almas, impiedosamente chicoteando-as com línguas de fogo. O anjo retirou uma alma e lançou todas as demais no portão largo para a destruição. Assim nós também fomos com os anjos, e entramos com eles pelo portão largo. E entre os 2 portões ficava um trono de terrível aspecto, feito de cristal, flamejante como fogo. E sobre ele assentava-se um homem admirável que brilhava como o sol. Como o Filho de Deus, diante dele estava uma mesa de cristal, toda de ouro e forrada com linho fino. E sobre a mesa havia um livro. Sua espessura era de 6 cúbitos, e a largura de 10. E à sua direita e à sua esquerda ficavam 2 anjos sustentando papel, tinta e pena. Diante da mesa assentava-se um anjo de luz, segurando uma balança. E à esquerda do homem assentava-se um anjo de fogo, impiedoso e severo, sustentando uma trombeta que levava à vida e à destruição. O homem que se assenta entre eles é Adão, o primeiro homem que o Senhor criou, e o colocou neste lugar para ver cada alma que deixa o seu corpo, para ver que todos dele nasceram. Quando, portanto, ouvires a chorar, saiba que ele viu muitas almas sendo levadas à destruição. Mas quando tu ouvires sorrindo, é porque viu muitas almas sendo conduzidas para a vida. Vê como seu choro excede seu riso, visto que ele vê um número muito maior do mundo sendo levado para o portão largo que leva à destruição. Por isso seu choro excede seu riso 7 vezes. Capítulo 18. E Abraão perguntou: E aquele que não puder entrar pelo portão estreito, não poderá entrar na vida? Então Abraão chorou, dizendo: Ai de mim! Que farei? Pois sou um homem de corpo grande. E como serei capaz de entrar pelo portão estreito pelo qual nem mesmo um garoto de 15 anos pode entrar? Miguel respondeu e disse a Abraão:
Não temas, pai. Nem se preocupe, pois tu deves entrar sem impedimento. E também todo aquele que é como a ti. E quando Abraão parou e se maravilhou, eis que viu um anjo do Senhor conduzindo 6.000 almas à destruição. E Abraão disse a Miguel: Vão todos estes para a destruição. E Miguel lhe disse: Sim. Mas vamos procurar dentre elas se há uma justa e reta. E quando foram, encontraram um anjo sustentando em suas mãos a alma de uma mulher. E seus pecados se acharam em igualdade de peso com suas justiças. E eles nem a empurraram nem a prenderão. Mas ficou num estado intermediário, e as outras almas foram levadas à destruição. Abraão disse a Miguel: Senhor, este é o anjo que remove as almas de seus corpos ou não? Miguel respondeu e disse: Esta é a morte. E ela as leva para o lugar do julgamento, para que o juiz possa prová-los. Capítulo 19. E Abraão disse: Meu senhor, rogo-te que me leves ao lugar do julgamento para que eu veja o fogo que a tudo consome e que prova os pecadores. O juiz é o homem admirável que se assenta no trono e julga e sentencia as almas. E os 2 anjos à sua direita e à sua esquerda escrevem: um as justiças e o outro as iniquidades. Aquele diante da mesa, que sustenta a balança, pesava almas. E o anjo de fogo, que sustentava o fogo, provava as almas. E Abraão perguntou a seu príncipe Miguel: O que são estas coisas que vemos? E o príncipe disse: Isto que tu vês, Santo Abraão, são o julgamento e as recompensas. Então o anjo que sustentava a alma consigo a trouxe diante do juiz. E o juiz disse a um dos anjos que o servia: Abram este livro, e encontrem os pecados desta alma. E abrindo o livro encontrou seus pecados e suas justiças em igual medida de peso. E não a entregou nem aos atormentadores nem aos que foram salvos. Mas coloque-a no meio. Capítulo 20. E Abraão disse: Meu senhor príncipe, quem é este juiz admirável? E quem são os anjos que escrevem? E quem é o anjo semelhante ao sol, que sustenta a balança? E quem o anjo de fogo que sustenta fogo? O príncipe disse: Vê esse Santíssimo Abraão, o homem terrível assentado no trono. Este é o filho do primeiro criado, Adão, que se chama Abel, que o ímpio Caim assassinou e que se assenta assim para julgar toda a criação. E examina os justos e os pecadores, pois Deus disse: Eu não julgarei. Mas todo homem deve ser julgado. Portanto, entregou-lhe o juízo, para julgar o mundo à sua grande e gloriosa vinda. Então, o justo Abraão. Este é juízo e a recompensa perfeita que ninguém pode alterar. Porque todo homem provém do primeiro criado. E portanto são julgados primeiramente aqui por seu filho. E na segunda vinda eles serão julgados pelas 12 tribos de Israel. Para que eu também possa ver como eles são julgados. Então Miguel tomou Abraão em uma nuvem, e o levou para o paraíso. E quando chegou a um lugar onde estava o juiz, um anjo chegou e entregou aquela alma ao juiz. E a alma disse: Senhor, tenha piedade de mim. E o juiz respondeu: Conterei misericórdia de ti quando não tiveste de tua filha, o fruto de teu ventre, e a mataste. Ela respondeu: Na verdade, Senhor, não fui eu quem a matou, pois minha filha mentiu acerca de mim. Mas o juiz ordenou que trouxessem os livros onde estavam os relatos. E surgiu um querubim com 2 livros. E havia com ele um homem de grande estatura, que tinha em suas mãos 3 coroas. E uma delas era maior que as outras 2. Estas se chamam coroas do testemunho. E o homem tinha consigo uma pena dourada.
E o juiz lhe disse: apresentai os pecados desta alma. E aquele homem, ao abrir um dos livros do querubim, procurou pelos pecados daquela mulher e os encontrou. E o juiz disse: ó alma maldita! Por que disseste que não eras a assassina? Após a morte de teu marido foste e cometeste adultério com o marido de tua filha. E a mataste. E ele a condenou por todos os outros pecados aos quais ela tinha cometido desde sua juventude. Ao ouvir isto, a mulher clamou, dizendo: ai de mim! Todos os meus pecados que eu cometera no mundo eu esqueci. Mas eles não foram esquecidos. Então eles a tomaram e a levaram para que fosse entregue aos atormentadores. Capítulo 21. E Abraão disse a Miguel: Senhor, quem é este juiz? E quem é o outro que condena os pecados? E Miguel disse a Abraão: vê esse aquele juiz. Este é Abel, que testifica primeiro. E Deus o trouxe para o juiz. E aquele que dá testemunho aqui é o mestre do céu e da terra, e que escreve as justiças. Enoque. Porque o Senhor os envia para lá para escrever os pecados e justiças de cada um. Abraão disse: e como pode Enoque dar testemunho do peso das almas, não tendo visto a morte? Ou como pode sentenças a todas as almas? Miguel disse: não lhe é permitido sentenciar as almas, contudo Enoque não sentencia. Mas o Senhor é quem o faz. E ele não faz mais do que escrever. Porque Enoque orou ao Senhor dizendo: eu não tenho esse desejo, Senhor, o de sentenciar as almas, para que não seja pesado a uma delas. E o Senhor disse a Enoque: quero que tu escrevas os pecados daquela alma que faz expiação e cada criatura. Mas na terceira vez ela será julgada pelo Senhor Deus de todos. E então, na verdade, o fim deste julgamento está próximo. E a terrível sentença. E não há como escapar. E agora pelos 3 tribunais o julgamento do mundo e a recompensa são feitos. E por esta razão uma questão não é finalmente confirmada por 1 ou 2 testemunhas, mas por 3 é que devem ser estabelecidas. Os 2 anjos da direita e da esquerda são aqueles que escrevem os pecados e as justiças. O da direita escreve as justiças e o da esquerda os pecados. O anjo semelhante ao sol, que sustenta a balança, é o arcanjo, do que é o que pesa justamente as justiças e os pecados com a justiça de Deus. O anjo de fogo e impiedoso, que sustenta o fogo consigo, é o arcanjo Puriel, que em poder sobre o fogo, e prova as obras dos homens através do fogo. E se o fogo consome a obra de algum homem, o anjo do julgamento imediatamente o prende e o leva ao lugar dos pecadores, um lugar de punição amaríssimo. Contudo, se o fogo aprovar a obra e alguém, e não o prenderem, este homem está justificado e o anjo da justiça o toma e o leva para ser salvo com a sorte do justo. E assim, justíssimo Abraão, todas as coisas em todos os homens são provadas pelo fogo e pela balança. Capítulo 22. E Abraão disse ao príncipe: meu senhor, a alma que o anjo mantém consigo, porque se decidiu que ela ficasse no meio? O príncipe respondeu: ouça, justo Abraão. O juiz encontrou igualdade entre seus pecados, suas justiças. E ele nem a condenou nem a salvou, até que juiz supremo apareça. Abraão disse ao príncipe: e o que se espera para que esta alma seja salva? O príncipe disse: se ele tiver uma justiça a mais que seus pecados, ela entrará na salvação. Abraão disse ao príncipe: venha cá, príncipe Miguel, façamos uma oração para esta alma, e vejamos se Deus na ouvirá. O príncipe disse:
Amém. Seja assim, e eles fizeram uma oração pela entrada da alma no paraíso. E Deus os ouviu. E quando se levantaram de sua oração não viram mais a alma no lugar onde estava, e Abraão disse ao anjo: Onde está a alma que tu tinhas em suas mãos? E o anjo respondeu: Ela foi salva por tua oração. E um anjo de luz a tomou e a levou para o paraíso. Abraão disse: Graça dou ao nome de Deus, o Altíssimo, e sua incomensurável misericórdia. E Abraão disse: Príncipe, rogo-te, arcanjo, ouça minha petição. E invoquemos a Senhor. E supliquemos sua compaixão. E imploremos sua misericórdia pelas almas dos pecadores que eu há pouco, em minha fúria, amaldiçoei e destruí. E que a terra devorou. Que as feras selvagens despedaçarão. E o fogo consumiu através de minhas palavras. Agora sei que pequei diante do Senhor nosso Deus. Venha, portanto, ó Miguel, príncipe de exércitos do céu. Venha. Invoquemos a Deus com lágrimas para que Ele possa perdoar meus pecados. E me conceda o que peço. E o príncipe o ouviu. E eles fizeram súplicas diante do Senhor. E quando invocaram por um longo tempo, surgiu uma voz do céu dizendo: Abraão, Abraão, eu tenho ouvido tua voz e tua oração. E perdoo o teu pecado. E aqueles a quem tu pensaste ter destruído, e os chamei e os trouxe para a vida por minha extrema bondade. Por esta razão eu os recompensei no juízo. E aqueles a quem eu destruí na terra, eu não recompensarei a morte. Capítulo 23. E a voz do Senhor disse também ao príncipe Miguel: Miguel, meu servo, leve Abraão de volta para sua casa. Porque eis que seu fim está próximo. E a medida de sua vida se deu. E para que ele possa pôr todas as suas coisas em ordem, e assim o tome e o traga até mim. Assim o príncipe, fazendo a conversão da carruagem e da nuvem, levou Abraão para sua casa. E ao entrar em sua casa assentou-se em sua cama. E Sara, sua esposa, veio e abraçou aos pés do incorpóreo. E falou humildemente, dizendo: Graças te dou, meu senhor, pois trouxeste de volta ao meu senhor Abraão. Pois que pesávamos tê-lo tomado de nós. E seu filho Isaque também veio e o abraçou. E do mesmo modo fizeram também todos os servos e servas que estavam ao redor de Abraão, abraçando-o e glorificando a Deus. E o incorpóreo lhe disse: Ouça, justo Abraão. Contemple tua esposa Sara. Contemple também teu amado filho Isaque. Contemple todos os teus servos e servas ao redor de ti. Disponha-se de tudo que tu tens. Pois o dia no qual tu deves deixar este corpo e irdes para o Senhor de uma vez por todas chegou. Mas Abraão disse: O Senhor o disse. Ou dizes de ti mesmo? O príncipe respondeu: Ouça, justo Abraão. O Senhor foi quem ordenou. E eu pão a ti. E Abraão disse: Eu não irei contigo. O príncipe, ao ouvir estas palavras, imediatamente saiu da presença de Abraão. E foi para os céus, ficando diante do Deus Altíssimo. E disse: Senhor onipotente, eis que dei ouvidos a teu amigo Abraão em tudo o que ele disse. E cumpri seus desejos. Mostrei-lhe teu poder. E toda a terra e o mar que estão debaixo do céu. Mostrei-lhe o juízo e a recompensa, levando-o através de uma carruagem e numa nuvem. E novamente ele diz: Não irei contigo. E o Altíssimo disse ao anjo: Meu amigo Abraão diz novamente: Eu não irei contigo. E o arcanjo disse: Senhor onipotente. Assim ele diz. E eu não quis tocá-lo. Pois desde o início ele é meu amigo.
E tem feito tudo o que te é agradável à vista. E que não há homem como ele sobre a terra. Nem mesmo o admirável Jó. E portanto eu não quis tocá-lo. Portanto, ó Rei imortal, que devo fazer? Capítulo 24. Então o Altíssimo disse: Chamai-me a morte, que é chamada de aspecto desavergonhado e de olhar impiedoso. E Miguel o incorpóreo foi e disse à morte: Venha cá, o Senhor da criação, o Rei imortal. Chama-te. E a morte, ouvindo isto, temeu e tremeu, ficando possuída de grande terror. E vindo com grande medo ficou diante do Pai invisível, tremendo, gemendo e se arrepiando. Aguardava a ordem do Senhor. Entretanto o Deus invisível lhe disse: Venha cá. Amargo e feroz nome do mundo. Oculte tua ferocidade. Cubra tua corrupção. Despoja-te de tua amargura. E ponha tua beleza e toda a tua glória. E disse a Abraão, meu amigo: E o tome e o traga a mim. Contudo, não o amedronte, mas traga-o com palavras suaves. Porque meu amigo, ao ouvir estas coisas, a morte saiu da presença do Altíssimo. E vestiu-se de uma roupa muito brilhante. E fez sua aparição como ao sol. E tornou-se mais formosa e bela que os filhos dos homens. Assumindo a forma de um arcanjo. Tendo sua face resplandecente como o fogo. E foi até Abraão. O justo Abraão saiu de seu quarto e assentou-se sob as árvores de Manre, segurando seu cajado em sua mão. E aguardando a vinda do arcanjo Miguel. E então, sentiu um suave aroma. E viu raio de luz. E Abraão virou-se e viu a morte vindo em sua direção em grande glória e beleza. E Abraão se levantou e foi ao seu encontro, imaginando que fosse o príncipe de Deus. E a morte, ó vendo-o, saudou, dizendo: Regozijai, precioso Abraão, alma justa, verdadeiro amigo do Deus Altíssimo, e companheiro dos santos anjos. Capítulo 25. Mas enquanto o dia da morte de Abraão se aproximava, o Senhor Deus disse a Miguel: A morte não ousará se aproximar e tomar a alma de meu servo, pois ele é meu amigo. Então vai e adornou a morte com grande beleza, e a envia a Abraão, para que ele possa vê-la com seus próprios olhos. E Miguel imediatamente, após ser comissionado, adornou a morte com grande beleza, e a enviou a Abraão para que ele a pudesse ver. E ela assentou-se próximo a Abraão. E Abraão, vendo-a próximo de si, teve extremo receio. E a morte lhe disse: Salve, alma santa! Salve, amigo do Senhor Deus! Salve, consolação e acolhimento dos viajantes! E Abraão disse: És bem-vindo, servo do Deus Altíssimo. Rogo-te, diga-me quem és, e entre em minha casa para participar da comida e da bebida até partires. Pois desde que o cesto assentado perto de mim, minha alma ficou perturbada. Pois eu não sou digno de virdes a mim. Pois tu és um espírito exaltado e eu sou carne e sangue. E portanto não posso sustentar a tua glória. Pois vejo bem que tua beleza não é deste mundo. E a morte disse a Abraão: Digo-te que em toda a criação que Deus fez, não há quem se encontre como a ti. Pois até mesmo o próprio Senhor, ao procurar, não encontrou um assim sobre toda a terra. E Abraão disse à morte: Como podes mentir? Pois eu vejo que tua aparência e forma são como as do sol. Gloriosíssimo ajudante, portador da luz, homem admirável, de onde provém tua glória? E quem és tu? E de onde vens? Então a morte disse: Justíssimo Abraão, eis que te digo a verdade. Eu sou a amarga sorte da morte.
Abraão lhe disse: Sim. Mas tu és a graciosidade do mundo. És a glória e a beleza dos anjos e homens. És mais formoso na forma que qualquer outro. E dizes: Sou a amarga sorte da morte. E não. Sou a mais formosa de todas as coisas. A morte disse: Eu te direi a verdade. Ao que o Senhor me nomeou, isto também lhe direi. Abraão disse: Por que motivo tu vens para cá? E a morte disse: Vim por tua santa alma. Então Abraão disse: Sei o que queres dizer. Mas não irei contigo, e a morte ficou em silêncio. Capítulo 26. Então Abraão se levantou e foi para sua casa. E a morte o acompanhou para lá. E Abraão foi para seu quarto. E morte o seguiu. E Abraão deitou-se em sua cama. E a morte foi e assentou-se a seus pés. Então Abraão disse: Vá daqui. Deixe-me. Pois quero descansar em minha cama. Mas a morte disse: Não irei até que tenha tomado teu espírito de ti. E Abraão lhe disse: Eu ordeno-te pelo Deus imortal a me dizeres a verdade. É essa tua morte? A morte lhe disse: Sim. Sou o destruidor do mundo. E Abraão disse: Rogo-te, já que és a morte, diga-me se tu apareces assim a todos com tamanha formosura e beleza. E a morte disse: Na verdade, meu senhor Abraão, por causa de tua justiça, ilimitada hospitalidade e pela grandeza de teu amor para com Deus te tornaste uma coroa sobre minha cabeça. E em beleza, grande paz e gentileza me aproximei do justo. Mas dos pecadores me aproximo com grande corrupção e ferocidade e amargura com aparência feroz e impiedosa. E Abraão disse: Rogo-te, dê-me ouvidos. E mostre-me tua ferocidade e toda a tua corrupção e amargura. E a morte disse: Não podes contemplar minha ferocidade. Justíssimo Abraão. E Abraão disse: Sim. Serei capaz de contemplar tua ferocidade através do nome do Deus vivo. Porque o poder do meu Deus que está no céu está comigo. Então a morte retirou toda a sua graciosidade e beleza. E toda a sua glória e a forma semelhante ao sol com a qual se revestira. E pôs sobre si a vestimenta de um tirano. E fez sua aparição de modo mais feroz que qualquer tipo de fera selvagem. E mais impura do que qualquer impureza. E mostrou a Abraão que a sua beleza não era deste mundo. E a morte disse a Abraão: Não penses, Abraão, que esta beleza é minha, ou que venho assim a todo homem. Na verdade, se alguém é justo como a ti, tomo a coroa e vou até ele. Mas se é um pecador, vou com grande corrupção. E do seu pecado faço para mim uma coroa para minha cabeça. E o estremeço com grande terror. De maneira que eles desmaiam. Abraão, no entanto, lhe disse: E de onde vem tua beleza? E a morte disse: Não há outro mais cheio de corrupção do que eu. E Abraão lhe disse: Verdadeiramente és aquele que é chamado morte. E ele lhe respondeu dizendo: Eu sou o nome amargo. Capítulo 27. E Abraão disse à morte: Mostre-me tua corrupção. E a morte manifestou uma corrupção, e ele tinha duas cabeças. Uma como de serpente e por ela alguns morrem como por áspides. E a outra era como uma espada, por elas alguns morrem como pela espada. Depois apareceu com uma serpente de 14 cabeças. Uma de fogo e grandemente feroz. Uma outra face de escuridão. Outra de víbora. Uma de terrível precipício. Uma mais feroz que uma áspide. Uma de um terrível leão. Uma de basilisco. Ele também mostrou uma face de uma feroz cimitarra. Outra de uma espada afiada.
uma de raio que relampeja terrivelmente e provoca um trovão estremecedor. Ele mostrou-lhe também uma face de um mar em fúria e de um rio de grande correnteza. E uma terrível serpente de 3 cabeças. E um copo com uma mistura venenosa. E em resumo ele mostrou-lhe grande ferocidade e amargura intolerável. E toda doença mortal que tem o odor da morte. E pela causa da grande amargura ferocidade morreram 7.000 servos. E o justo Abraão sentiu a indiferença da morte de maneira que seu espírito desfaleceu. Capítulo 28. E o santo Abraão, vendo estas coisas desse modo, disse à morte: Rogo-te, ó morte que tudo destrói, oculte tua ferocidade, e revista-se de tua beleza e da forma com a qual estava antes. E imediatamente a morte ocultou sua ferocidade, e revestiu-se de sua beleza anterior. E Abraão disse à morte: Por que fizeste isto? Para que mataste meus servos e servas? Acaso Deus te enviou de lá com esta finalidade? E a morte disse: Na verdade, meu senhor Abraão, não é como tu dizes, mas por tua causa é que fui enviado para cá. Abraão disse à morte: Por que então estes morreram? O Senhor não falou e a morte disse: Creias, justíssimo Abraão, que isto também é maravilhoso, que tu não foste tomado com eles contudo. Digo-te a verdade. Porque se aquele que está à direita de Deus não fosse contigo, tu terias ido naquela vez. Tu também teria partido desta vida. O justo Abraão disse: Agora compreendo a indiferença da morte, da maneira que meu espírito desfaleça. Mas rogo-te, ó morte que a tudo destróis, visto que meus servos morreram antes do tempo. Oremos ao Senhor nosso Deus para que Ele nos ouça e ressuscite aqueles que morreram por tua ferocidade antes do tempo determinado. E morte disse: Amém. Assim seja. Então Abraão caiu com a face no chão e a oração. E a morte juntamente com ele. E o Senhor enviou um espírito de vida sobre aqueles que estavam mortos e eles reviveram novamente. Então o justo Abraão deu glória a Deus. Capítulo 29. Naquele dia os servos de Abraão morreram por causa do terror da morte. E Abraão vendo-os orou ao Senhor, e os ressuscitou. E Abraão foi para seu quarto e a morte o seguiu. E ele disse: Vá, sai daqui, pois quero descansar. Porque tinha visto a indiferença da morte. E a morte disse: Não irei até que tome tua alma. E Abraão, com aspecto severo e olhar furioso, lhe disse: Quem te deu esta ordem? Tu dizes estas palavras por seu próprio orgulho. E não irei contigo até que o príncipe Miguel retorne. E eu irei com ele. Contudo, se tu desejas que eu te acompanhe, explique-me todas estas tuas mudanças. As 7 cabeças ferozes, serpentes e o que significa a face de precipício, e a espada e o rio caudaloso, e o que significa a tempestade marinha que se arroja ferozmente. Ensine-me também sobre o trovão intolerável, e sobre o raio terrível, e mau cheiro do copo de veneno. Ensine-me sobre todas estas coisas. E a morte respondeu: Ouça, justo Abraão. Por 7 eras eu destruí o mundo e levei todos para o Hades. Reis e regentes, ricos e pobres, escravos e livres. Os levei ao profundo Hades. E por isso mostrei-te 7 cabeças de serpentes. A face de fogo mostrei-te por causa dos muitos que são consumidos pelo fogo. A face do precipício é por causa dos muitos homens que morreram ao descer dos topos das árvores ou que caíram em terríveis precipícios e perderam suas vidas. E viram a morte na forma e um terrível precipício. A face da espada é pelos muitos que morreram em guerras através da espada. E veem a morte como uma espada.
A face do grande rio furioso é pelos que pereceram ao cruzar as águas e foram levados por elas. E viram a morte antes de seu tempo. A face de mar furioso é pelo que caíram no mar e se tornaram náufragos e foram engolidos por ele e viram a morte como o mar. O trovão intolerável e o terrível raio é pelos que no momento de ira encontrarão-se com o trovão e com o raio para prender aos homens. E assim veem a morte. Mostrei-te também os venenosos animais selvagens. Áspides e basiliscos. Leopardos e leões. Ursos e víboras. Em resumo, a face de toda fera selvagem que eu te mostrei. Ó justo! É pelos muitos que são destruídos por feras selvagens. E outros por cobras venenosas que retiram a vida e fazem morrer. Também te mostrei os destruidores copos de veneno porque muitos homens são envenenados por outro e deixam esta vida inesperadamente. Capítulo 30. Abraão disse: Rogo-te. Existe uma morte inesperada. Diga-me. E a morte disse: Verdadeiramente digo-te que existe 72 tipos de morte. Uma é a morte justa. Paga no tempo determinado. E muitos homens em uma hora entram na morte sendo lançados no túmulo. E agora contei-te tudo o que me perguntaste. E digo-te: Justo Abraão, desiste de todo conselho. E pare de perguntar sobre tudo. E venha comigo. Como o Deus e juiz de todas as coisas me ordenou. Abraão disse à morte: Saia daqui um pouco para que eu descanse em minha cama. Pois estou muito aflito no coração. Pois desde que eu insista meus olhos e minha força se desvanecerão. E todo o meu corpo parece ter ficado pesado a mim. E meu espírito está extremamente angustiado. Deixe-me um pouco, pois já disse não poder suportar tua forma. Então Isaque seu filho veio chorando e caiu sobre seu peito. E sua esposa Sara veio e abraçou a seus pés, lamentando amargamente. Também seus servos e servas se aproximaram e rodearam sua cama e lamentavam grandemente. E Abraão caiu na indiferença da morte. E a morte disse a Abraão: Venha, tome minha mão, para que a força volte a ti. Então a morte enganou Abraão. E retomou sua mão. E imediatamente sua alma se prendeu a ela. E imediatamente o arcanjo Miguel veio com uma multidão de anjos e tomaram sua preciosa alma e a revestiram com linho. E embalsamaram o corpo do justo Abraão óleos e perfumes divinos até o terceiro dia após sua morte. E o enterraram no lugar da promessa junto ao carvalho de Manre. Mas os anjos receberam sua preciosa alma. E subiu ao céu, cantando o hino do 3 vezes Santo ao Senhor Deus de tudo. E eles o colocaram para adorar ao Deus e Pai. E depois de grande louvor e glória foi dado ao Senhor. E Abraão abaixou-se para adorar. E surgiu a imaculada voz do Deus e Pai dizendo assim: Levem meu amigo Abraão para o paraíso. Onde estão os tabernáculos de meus justos? E as moradas dos meus santos Isaque e Jacó? Onde não há preocupações, nem angústia, nem suspiros, mas paz e regozijo e vida sem fim. E que meus amados irmãos imitem a hospitalidade do patriarca Abraão. E alcance a sua virtuosa maneira de viver, para que possam ser achados dignos da vida eterna, glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a quem seja a glória e poder para sempre. Amém. Mas Deus retornou e removeu a alma de Abraão como em um sonho. E o arcanjo Miguel o tomou e o levou para os céus. E Isaque enterrou seu pai ao lado de sua mãe Sara, glorificando e louvando Deus, porque a ele é devido a glória, a honra e a adoração, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre e por toda e a eternidade. Amém. Fim 25.